Bom, continuando então na nossa janela bem, nós vamos iniciar essa aula aqui executando o projeto. Bem, então aqui eu já tenho alguns bens cadastrados. Tá? Se eu clicar para alterar esse último bem aqui, ele vai carregar os dados do bem. Vai carregar os dados da documentação. No caso, eu tenho apenas um documento vinculado. Se eu observar aqui no banco de dados, olha, esse bem que eu carreguei foi o bem de número 3, né? Então, em documento, eu tenho um registro vinculado ao bem de número 3. Em depreciação, eu tenho 2. Depreciação. Depreciação do bem. Aqui, ó, 2 registros vinculados ao bem de número 3, né, cujo ID é 3. E em movimentação, eu tenho um registro. Tranquilo? Então, o funcionamento é simples. Né? Vou inserir um novo bem. Aqui o lookup ele não está funcionando ainda, né? Isso ficou como to-do. Então, eu vou setar aqui um para cada um deles, né? Que eu já sei que existe o ID 1 para cada um deles. O número do bem, aqui ele está aceitando eu digitar qualquer coisa. Lembrando que no Sprint Backlog, esse número do bem não pode ser repetido. Então, nós já temos que fazer um controle aí, né? Número de série, nome do bem. Aqui vem a descrição do bem. Data da aquisição, do aceite, do cadastro, da contabilização. Já temos aí algumas datas. Número da nota fiscal. Chave da NFE. Valor original. Valor da compra. Valor atualizado, valor da baixa. Esse bem deprecia? Sim. Qual é o método de depreciação? Qual é o tipo de depreciação? Quando é que se inicia a depreciação desse bem? Quando se iniciou, quando vai iniciar a depreciação desse bem? Qual foi a última depreciação? Qual é a taxa anual, a taxa mensal, a taxa acelerada, a taxa incentivada? Vamos colocar aqui, taxa anual, 15%. 12%, então a taxa mensal é de 1. Acelerada e incentivada não tem. Função aqui vem a função do bem. Né? Documentação. Documento de compra. Aí vem a descrição e a imagem desse documento de compra. Depreciação. Opa, deu um erro aí ao calcular a depreciação. Nós vamos já descobrir por que esse erro aconteceu, tá? Por enquanto eu vou pressionar ESC para que ele não informe nada aí. Movimentação. Aqui eu tenho o tipo de movimentação. Vou inserir a data da movimentação, 10/10/2012, e aqui o responsável pela movimentação. Tá? Vou salvar isso daí. E aí está o bem 4 armazenado. Documento do bem 4. Movimentação do bem 4 e a depreciação do bem 4, ela não aparece, né? Se eu clicar em alterar e vier em depreciação, agora sim deu certo. Legal? Salvei de novo. Agora está aí a depreciação para o bem de número 4. Legal? Se eu clicar em alterar de novo, clicar em calcular a depreciação de novo, ele calculou novamente. Mas parece que aconteceu alguma coisa estranha, não é? Tantas depreciações e aqui não apareceu nada. O que será? Porque eu não salvei ainda, né? Então vamos tirar essas daqui. Salvar. E aí está. Mais uma depreciação para o bem 4. Por isso que eu deixei esse método de depreciação para o final, né, para essa última aula. Porque nós temos alguns to-dos nesse método aí, tá? Então vamos abandonar a aplicação. Vamos partir diretamente para a explicação desse método da depreciação. Olha.
O método da depreciação, o que é que ele está fazendo? Ele está adicionando um registro, está pegando a data atual, depois em dias de depreciação, ele está pegando o número de dias que se passou naquele mês. Na taxa, ele pega a taxa anual da depreciação do objeto. Então, como ele pega do objeto, naquele momento eu estava inserindo o objeto, essa taxa não estava nele, deu aquele erro de memória. Provavelmente aquele erro ocorreu aqui, tá? No índice, eu pego os dias, divido por 365 e multiplico pela taxa anual de depreciação. O valor da depreciação é o valor original vezes o índice que eu encontrei aqui. E o valor da depreciação acumulada, valor original, menos o valor do bem. Tá? O valor original foi o que eu encontrei aqui, ó. É o valor original que está no objeto, né, no objeto principal. E o valor do bem é o valor que eu tenho no meu registro da depreciação. Legal, vamos então partir logo para esse tudo da depreciação aqui, depois nós vemos os outros. O tudo é o seguinte: como realizar corretamente o cálculo da depreciação? Então ele já afirma que o cálculo não está legal, né? Nós iniciamos o cálculo da depreciação aqui, mas esse cálculo ele não está legal. Então como é que a gente realiza esse cálculo corretamente? E ainda levando em conta o seguinte: o método e o tipo de depreciação, né? Isso é muito importante, porque se o método é linear e o tipo é normal, o cálculo é 1. Se o método é, vamos procurar os métodos aqui. Se o método é soma dos algarismos dos anos e a depreciação é acelerada, o cálculo é outro. E será que pode ter uma depreciação cujo método é soma de algarismos dos anos e o tipo dela é acelerada? Então nós temos que fazer esse controle com base no método e no tipo de depreciação. Como é que nós vamos fazer isso? É o que está perguntando esse tudo aqui. Tá certo? Vamos subir um pouco e analisar os demais todos. Aqui, ó, nós temos um to-do no momento de salvar o objeto. E o to-do é o seguinte: como persistir a imagem de cada documento? Esse to-do é interessantíssimo. Sabe por quê? Porque o nosso Sprint Backlog diz que nós temos que guardar a imagem dos documentos vinculados ao bem. Que documentos são esses? Ora, quando você compra um bem, esse bem ele vem com a nota fiscal, ele pode vir com conhecimento de frete, ele pode vir com um certificado de garantia e outros documentos, dependendo do bem, né? E aí, quando nós inserirmos aqui na documentação, olha, documento da compra, aí você vai colocar aqui nota fiscal, certificado de garantia. Como é que nós vamos inserir a imagem? É isso que esse tudo está querendo saber. Tá certo? Qual é a melhor forma de nós trabalharmos aqui? Como nós vamos inserir as imagens e como nós vamos carregar as imagens também. Mostrar para o usuário a imagem, né? Então ele está aqui no documento de compra. Seria legal já mostrar uma mini imagem aqui para ele. Quando ele clicasse 2 vezes, a gente apresenta aqui um componente image, né, com a imagem carregada. Então a gente carrega a imagem só quando o usuário clicar 2 vezes. É isso que esse tudo está querendo saber. Tá certo? Voltemos lá. Aqui é o servidor, aqui é o cliente. Pronto. Depreciação não temos nada, movimentação não temos nada. Aqui, ó, nos F1s lá, né, para chamar o lookup, o tudo é simplesmente esse, implementar. Não tem nem o que falar, tá? Isso já foi feito várias vezes em outras janelas. Então o trabalho é, pressionou F1, chama o lookup. Trouxe os dados do lookup, inseriu o ID e o nome do setor aqui. Não pressionou F1, coloquei 13 aqui no setor. Saí do componente, verifico se esse setor existe. Tá certo? É isso que você tem que implementar aí. Mesma coisa para os demais, tá?
Os TUDOs eles aparecem aqui para o tipo de aquisição e para o setor, mas deve ser feito para todos esses 6 carinhas aqui de cima. Na hora de salvar aqui, ó, setar corretamente o índice do combo. Opa, na hora de salvar não. Salvar nós já passamos por ele, né? Salvar foi como quando nós perguntamos aqui a imagem de cada documento. Eu cheguei aqui agora no método grid para edits, né? Então eu estou aqui nesse método onde, por exemplo, eu clico em alterar e ele jogou os dados aqui nos edits. Tranquilo? Olha só o que está acontecendo aqui. No combo deprecia, eu estou pegando o valor que está no objeto deprecia e informando no text do combo. Mas o que vai ter no objeto deprecia? No objeto bem, no campo deprecia. Nessa coluna, qual é o valor que vai ter? Vai ter sim. Vamos observar. Deprecia. Vai ter S. Estão observando? Então, quando eu seto aqui combo deprecia.text igual a esse valor, ele vai setar um S. E quando ele setar um S, será que vai aparecer aqui esse sim? É por isso que está aparecendo sim, porque eu tenho um S lá. Se eu colocar um não aqui, por exemplo, e entrar nesse objeto de cima, esse objeto de cima é um sim, né? Olha só quem é que está aparecendo, o não. Tá? Então é por isso que existe isso tudo aqui, para nós setarmos corretamente o índice no combo, tanto para o deprecia, quanto para o método de depreciação e também para o tipo de depreciação. Nós já fizemos isso em outras janelas, né? Basta você analisar as janelas aí de módulos anteriores, né? O controle de estoque, tá? Pessoa, na janela pessoa nós temos isso daí, e configurar corretamente isso, tá? Em documento, aí nós temos aqui a continuação daquele outro to-do, né? Agora é como carregar as imagens. Primeiro é como salvar. Aí nós já comentamos inclusive no to-do anterior. E como carregar as imagens, né? Então nós temos que nos preocupar com duas coisas aqui nessa documentação. Primeiro é que o usuário ele tem uma forma de escanear a imagem e salvar essa imagem. Provavelmente nós vamos fazer uma vinculação aqui com o GED, né? E aí é legal que você veja o módulo de contratos, porque lá nós já iniciamos essa integração. Deixamos alguns to-dos, mas já demos uma noção de como é que vai funcionar. Esse é o primeiro passo, salvar a imagem. Salvei a imagem, agora eu estou alterando ou consultando. E aí? Como é que eu faço para exibir a imagem? Né? Como é que eu faço para carregar as imagens? Tá? Isso que nós vamos discutir no EAD. Botão imprimir. No botão imprimir nós temos 4 to-dos. Tá? O primeiro é o seguinte: qual a melhor forma de criar plaquetas de identificação para o bem com o código de barras? Você já deve ter visto nessas empresas maiores, elas têm em cada bem uma plaquetinha de identificação. Então como é que a gente vai fazer isso daí? Qual é a melhor maneira de nós trabalharmos isso com o nosso sistema? Nós criamos um código de barra. Isso vai ser impresso num papel mesmo. Esse papel autocolante, uma etiqueta, ela vai ser pregada lá no bem. É isso que o estudo quer saber, tá? Qual a melhor forma, qual é a maneira de nós lidarmos com essas plaquetas de identificação. O segundo to-do é como deve ser impressa a ficha do bem, né? Nós temos lá no Sprint Backlog, um dos relatórios é a impressão da ficha do bem. Como é que a gente faz essa ficha do bem? Existe algum modelo padrão? Qual é a melhor forma de nós imprimirmos a ficha do bem? O terceiro to-do é o que é o relatório termo de responsabilidade. Isso também está no Sprint Backlog. Nós devemos imprimir um termo de responsabilidade para cada bem. Então, aquele funcionário que tem uma mesa. A mesa, o número de bem dela é o 12. Está lá a plaquetinha de identificação. A mesa está no setor de informática para o funcionário João. O João tem que assinar um termo de responsabilidade por aquela mesa. É o gerente dele, é o gerente de divisão, é o executivo. Quem é que assina esse termo de responsabilidade?
Ele sai por bem, sai por setor. É isso que nós vamos discutir no EAD. E o último tudo em relação a esse botão imprimir é qual o procedimento correto para a emissão do relatório inventário de bens. Né? Ele está nesse botão imprimir do bem aqui, mas é evidente, né, que o relatório inventário de bens é bem provável que ele não vá sair dessa janela, da janela do bem. Talvez nós tenhamos uma janela específica para o inventário de bens. E é isso que tudo quer saber, né? Qual é o procedimento correto para a emissão desse relatório. No método configura layout tela, nós estamos perguntando o que é que nós devemos implementar aqui para melhorar essa tela. Se nós voltarmos aqui, vou clicar 2 vezes aqui nesse registro. Olha só. Consigo navegar entre as abas. Eu estou consultando, mas não consigo navegar entre as abas. Isso não está legal, né? E eu vou melhorar isso aqui, ó, no configura layout tela. Como é que eu melhoro ele? É isso que o to-do quer saber. Temos o to-do da depreciação, que nós já discutimos, e temos 3 to-dos finais aqui. O primeiro pergunta: como fazer o cálculo de depreciação de bens adquiridos antes da moeda real? Né? A teoria disso está lá no provimento de conteúdo. O to-do quer saber como é que a gente faz na prática. Né? E aí, nessa janela, quando nós estivermos fazendo aqui a depreciação, se um bem foi adquirido há 20 anos atrás, onde ainda não existia a moeda real, como é que a gente faz a depreciação, o cálculo? É isso que esse to-do quer saber. O segundo: é importante armazenar informação sobre a vida útil do bem? Por quê? Né? Será que tem essa informação aí na nossa tabela? Vida útil do bem? É importante essa informação? Se sim, por quê? Se não, por quê? E o último: inserir as colunas transientes e carregar os dados nos edits amarelos. Né? O que são as colunas transientes? As colunas transientes nós temos aqui o ID do tipo de aquisição do bem, mas eu quero saber qual é o tipo de aquisição. O estado do bem, mas eu quero saber o estado de conservação, não o ID. Tá? Então eu tenho que colocar aqui as colunas transientes, né, com as devidas descrições, permitindo também as consultas por essas colunas. Tá? Mas vamos ver como fazer isso com calma nessa janelinha aqui, ó, na janela de após. Ok? Então com isso nós terminamos, né, o estudo dessa janela do bem. É a janela mais complexa desse módulo, do módulo controle patrimonial. E ficam aí esses estudos para nós resolvermos no EAD.